orientação para onde iria desenvolver o seu ministério. E meus amados, olha, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vais. O seu Deus escolhe, eu disse isso para os nossos companheiros hoje na escola dominical. O seu Deus escolhe, o seu Deus capacita, o seu Deus dá o dom, mas é com uma finalidade, é com um objetivo. Quando nós estudamos lá em 1 Coríntios capítulo 12, a palavra do Deus que o Espírito Santo, ele dá o dom para aquilo que for útil. Ele dá o dom para aquilo que for útil. Ele não dá o dom para o camarada usar como ele quer, não. Não. A palavra do Deus diz, meus amados, abra sua Bíblia comigo. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 4, e ali, a partir do versículo de número 11, a palavra de Deus diz assim: e ele mesmo deu, ele quem? Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Deus é quem dá. E hoje de manhã nosso professor, ele passou muito por cima sobre isso. Deus dá, meus amados, para os diferentes ministérios da igreja. O seu Deus, ele dá o obreiro certo. Dá um para pastores, outro para doutores, outro para profetas, outro para apóstolos, outro para evangelistas. Deus dá o dom segundo ali a necessidade da obra. Mas o versículo de número 12 diz assim: que ele dá, mas querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus dá o dom, mas é com um objetivo. Ele dá os profetas, ele dá os doutores, ele dá os evangelistas, mas com o objetivo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo a edificação do corpo de Cristo. Para isso é que ele dá os apóstolos, é para isso que ele deu os apóstolos, é para isso que ele dá os pastores, para isso que ele dá os evangelistas, é para isso que ele dá os profetas, para isso que ele dá os doutores. É com um objetivo. E eu fiquei pensando, e rapidamente nós começamos com os nossos companheiros hoje de manhã na escola dominical. Qual foi o dom que Deus lhe deu? Para que foi que Deus te chamou? Para que foi que o seu Deus te escolheu? Quando o seu Deus lhe deu um dom, ele deu para aquilo que for útil. Eu tenho dito para os meus companheiros: Deus não te chamou para ser enfeite de culto, não. Não. Deus não te chamou para você receber uma credencial e só está participando das festividades. Não. Quando Deus te chamou, Deus tinha contigo um projeto. Deus tinha contigo um propósito. Eu estou vendo o relógio aí, o relógio me manda parar. Mas a palavra do seu Deus diz, como nós lemos em Gálatas, no capítulo 1, Paulo diz assim: olha, o seu Deus me escolheu já no ventre da minha mãe. Aleluia! No ventre da minha mãe, Deus já tinha comigo um projeto. Deus já tinha comigo um propósito. O seu Deus disse para Jeremias: olha, quando você estava lá no ventre da tua mãe, lá eu te santifiquei. Foi lá no ventre da tua mãe que eu te dei as nações para você ser profeta. Deus já tinha um projeto, Deus já tinha um propósito para a vida de Paulo, Deus já tinha um propósito para a vida de Jeremias, Deus tem um propósito para a minha vida e para a tua vida também. Eu te escolhi para. Qual é esse para de Deus na tua vida? Deus te chamou para quê? Para ser um evangelista? Deus te chamou para ser um pastor? Deus te chamou para ser um ensinador? Deus te chamou para ser um cantor? Deus te chamou para ser um administrador? Eu não sei qual foi o dom que Deus te deu, mas Deus te chamou foi com um propósito. Aleluia! E nós estamos estudando. A lição de hoje falava assim para nós, e é o último versículo da lição de hoje. Ela falou: olha, e aqueles que, Paulo diz, olha, aqueles que foram chamados, né, que não se embaraçem com os negócios dessa vida. Deus te chamou, Deus te preparou, Deus te deu dom para ser útil para a obra do ministério. Deus te chamou para fazer a obra, mas olha, quem milita, é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Não se embarace.
negócios dessa vida, não. Deus te chamou porque Deus tinha um projeto na tua vida. Deus te chamou porque Ele tem uma proposta, Ele tem um plano para a tua vida. E tem alguns, meus amados, que estão querendo mudar. Eu já disse isso aqui, mas o Espírito Santo mandou falar de novo. Tem alguns que estão querendo mudar o plano de Deus na vida dele. Está dizendo: Deus, o teu plano para a minha vida não é bom. Deixa eu fazer o meu plano. O meu plano é melhor que o seu. Não, Deus diz: olha, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, e não foi que agora que Ele te escolheu, não. O projeto de Deus foi muito antes de nós nascermos. Deus já tinha um projeto para a tua vida, e não queria mudar o projeto que Deus tem para a tua vida. Porque a vontade de Deus, Paulo diz em Romanos 12:2, ela é boa, perfeita e agradável. Mas tem alguns, meus amados, que estão aí se envolvendo, se embaraçando com os negócios dessa vida. Estão dizendo: oh, Deus, dizendo para Deus, o seu projeto para mim, Deus, não me interessa. Eu vou fazer o meu projeto de vida. Estão querendo colocar o plano de Deus em segundo plano, a vontade de Deus abaixo da sua vontade. E eu fiquei pensando, amados, quando Jesus estava lá no Getsemane, Jesus, o Filho de Deus, ele foi lá, que ele viu que estava próximo ali ao momento de ser crucificado, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus se submeteu à vontade do Pai. O bom ministro, meus amados, é aquele que se submete à vontade de Deus na sua vida. Paulo disse: olha, cuidado, porque tem alguns amados que estão usando o púlpito com a intenção de ganhar dinheiro. Paulo disse: olha, mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço. Diz: olha, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie dos males. Meus queridos, o seu Deus, Ele cuida de cada um de nós. O Senhor Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Ele cuida e cuida muito bem de cada um de nós. A Bíblia diz que Ele não mudou. Se precisar, Ele manda corvo para alimentar. Se precisar, Ele manda viúva para alimentar. E se precisar, Ele tem milhares e milhares de anjos para cuidar de cada um de nós. Aleluia! Não estáis ansiosos pelo que vai comer, pelo que vai vestir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos, nós temos visto aí alguns obreiros, meus amados, que estão aí pregando o Evangelho única e exclusivamente com interesse financeiro. Interesse financeiro. Meu querido, Paulo disse: olha, Paulo disse para Timóteo: companheiro, foge destas coisas. Foge destas coisas. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Qual é a chamada de Deus para a tua vida? Ninguém está aqui por acaso. Se estamos aqui, é porque Deus nos escolheu. E se Deus nos escolheu, é porque Ele tem um projeto para a minha e para a tua vida. Escute, o meu projeto de vida não tem que ser igual ao seu projeto de vida. Não. A Bíblia diz aqui: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores. Ele tem, dentro da obra do seu Deus, tem ali diversos ramos de atividade. Você não precisa ser um pastor, pode ser um bom evangelista, pode ser um bom ensinador. Eu não sei qual
propósito de Deus na tua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza: se Deus te escolheu, se Deus te deu um dom, é porque Ele tem um projeto para a tua vida. E importa, meus amados, nós estarmos atentos. Foi o que Paulo disse para Timóteo: olha, Timóteo, cumpra o teu ministério. Paulo escreveu a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo disse assim, versículo 1: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Versículo de número 5, Paulo disse para Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Eu disse hoje pela manhã, quem estive na escola dominical estudou a lição, viu lá, Paulo, ele convida Timóteo para sofrer com ele as aflições. Sofre comigo as aflições. Quem nos ouviu que quer sofrer comigo as aflições? Ninguém? Sozinho? Vocês são meus companheiros, não? Olha aí, ó. Há um convite que Paulo fez para Timóteo, foi esse: sofre comigo as aflições. Companheiro, pregar o evangelho é aflição, é luta, mas tem uma coisa: o galardão vem, a recompensa vem. O pastor presidente disse: bom, vale a pena trabalhar para o Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é um bom patrão. Ele cuida de nós aqui nessa terra, e quando chegarmos lá no céu, para o bom ministro de Jesus Cristo, Ele vai dizer: servo bom e fiel. Oh, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra para o reino do teu Senhor. Oh, aleluia, meu querido. E nós saímos aqui essa tarde, meu querido, conscientes do nosso chamado. Aliás, era isso que falava a nossa lição da escola dominical. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus nos chamou e se Deus nos escolheu, Ele cuida de cada um de nós. Ele tem um projeto de vida para cada um de nós. Importa nós estarmos atentos à vontade de Deus para a nossa vida. A leitura que nós fizemos, a Bíblia diz: e o Espírito disse: conheço a Jesus, sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? Mas vós quem sois? Que nessa tarde nós possamos estar daqui conscientes do nosso chamado, do propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o nosso irmão Leandro Lima, fique perto, Leandro, por favor. Talvez nem todos conheçam o Leandro. Mostra a sua simpatia aqui. Olha.